Olá, classe, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um estudo da nossa classe no livro de 2 Coríntios. Vamos orar, né, e pedir ao Espírito Santo que venha falar nos nossos corações, nos revelar aquilo que Ele quer nos revelar. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por mais um dia de vida, pela saúde, pelo teu cuidado e proteção sobre nós, porque, Senhor, como o Senhor prometeu, as tuas misericórdias já se renovaram sobre nós, Senhor, e nós te louvamos por isso, ó Pai. Senhor, nós te louvamos também pela tua palavra, que temos o privilégio de ter a nossa mão com toda facilidade e podermos ler, podermos aprender de ti, Senhor, para te agradar mais, Senhor, na nossa vida. Senhor, fala agora aos nossos corações, nos revela, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos revelar através da vida do apóstolo Paulo e através dessa carta que ele escreveu, Senhor, para aquelas igrejas e que também chegou a nós e ela é para nós também, Senhor. Muito obrigada por esse privilégio de estudar a tua palavra. Usa-me, Senhor, como teu canal, teu instrumento nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A nossa leitura de hoje, nosso estudo de hoje está em 2 Coríntios 1, de 8 a 10. É uma continuação, né, dos dois estudos que já tivemos. Nós estamos vendo que nessa carta de Paulo ele expõe as coisas que ele passou, né, o sofrimento, as lutas, e elas são para nos fortalecer, para nos mostrar que nós podemos passar por lutas e conseguirmos em frente, seguirmos em frente. Nós, como cristãos, não podemos nos paralisar por causa das lutas, por causa daquilo que está à nossa frente, mas confiados em Deus, na força dele, no seu poder, a gente prosseguir. Então, esse texto de 8 a 10, ele vai mostrar uma provação desesperadora que o apóstolo Paulo passou. Paulo, ele se move do princípio geral que Deus encoraja cristãos em suas provas. Então, nós vamos ver em todas as lutas aqui que o Paulo vai falar, que ele é encorajado e ele escreve isso para nos encorajar. Nós podemos ser encorajados nas nossas provas. E também ele fala da sua situação particular. Ele enriquece a sua exposição com uma ilustração pessoal. Ele abre espaço para contar à igreja uma dolorosa e dramática experiência vivida na cidade de Éfeso. Não temos nenhuma informação acerca dessa terrível experiência que Paulo atravessou em Éfeso, mas através dos versículos nós podemos ver que os crentes mais consagrados estão sujeitos às provas mais desesperadoras. Isso está no versículo 8 que diz: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Paulo não fala o que aconteceu, ele não descreve, mas ele declara como ele se sentiu depois de ter passado por esse terremoto emocional. Ele estava se sentindo num beco sem saída e estava em completo desespero. A gente lê as cartas de Paulo, muitas vezes a gente não percebe isso, porque ele sempre tem as palavras, né, de consolo para a gente, de fortalecimento. A gente não percebe que ele estava passando por um momento de desespero, um momento de não ver saída, né, humanamente falando. Ele usa nesse texto uma metáfora, representando uma pessoa que podia estar exprimida debaixo de um peso esmagador ou um navio que está afundando devido ao excesso de carga. Ele não mede sua força em conexão com a ajuda de Deus, mas de acordo com o próprio sentimento de sua habilidade. Paulo, ele se sente assim, ele diz que ele estava a ponto de não suportar, a ponto de perder a esperança da própria vida. Então é assim, como se fosse um navio afundando e não pudesse fazer nada, ou ele estar debaixo de um peso que ele não suportava esse peso.
Ele, lá em Éfeso, ele enfrentou muita oposição dos judeus e dos idólatras também. A sua passagem por Éfeso revolucionou a cidade e trouxe grandes abalos para as estruturas espirituais da cidade. O culto à deusa Diana ficou seriamente abalado depois da estada de Paulo na capital da Ásia. Possivelmente, Paulo foi vítima de uma orquestração mortífera, tanto dos judeus, em Atos 10, 19 fala, servia ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Ele diz que ele serviu com lágrimas, sofrendo, né? E no capítulo 21, 27, fala assim, quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram. Nós lemos isso, né? Nós acabamos de ler o livro de Atos, né? Com a igreja, né? Nós estamos lendo a Bíblia toda e tivemos o privilégio de ler Atos, conhecemos muito bem essa história, né? Em que os judeus dali fizeram ele fazer um voto junto com outros homens e ele fez aquele voto, rapou a cabeça e ele está dizendo que quando estava para terminar esse voto, os judeus viram ele no templo e o agarraram. E também ele sofria oposição também dos gentios, está em Atos 19, de 23 a 40, tá? É um texto grande, mas vale a pena a gente ler, porque mostra o que Paulo sofreu ali pelos gentios. Diz assim, naquele tempo, houve um grande tumulto por causa do caminho. O caminho era como eles chamavam o evangelho que estava sendo pregado. Um ourive chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os juntamente com os trabalhadores dessa profissão e disse, senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade. Estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de a própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destituída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar, grande é a Ártemis dos Efésios. Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto quando os judeus o empurraram para a frente. Ele fez sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas. Grande é Ártemis dos Efésios. O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse, Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que estes fatos não são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules. Eles que apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia conforme a lei. Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar este tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo dito isto, encerrou a assembleia.
Então, diante dessa situação, olha que situação que Paulo viveu. A gente não imagina o efeito da pregação de Paulo ali, quando ele afirmou que ídolos não salvavam, e muitas pessoas acreditaram nele, ouviram ele abandonar aqueles ídolos a ponto de ameaçar, né, os ourives. E depois de toda essa confusão, ali nunca mais foi a mesma coisa, porque aquelas pessoas que se converteram passaram a seguir o Evangelho de Jesus, né? Então, foi muita mudança que Paulo trouxe ali para aquele lugar. Ele pode muito bem ter sido sentenciado à morte, ali mesmo, naquela situação. O que pode ter levado Paulo ao desespero? Ele diz que ele estava em desespero. O que pode ter? Vamos ver, assim, algumas coisas que a gente conhece da história, que a gente sabe que podem ter levado ele ao desespero. O motim, primeiro, esse motim, né, instigado por Demétrio, pode ter levado ele ao desespero. Nós acabamos de ler. A luta contra as feras selvagens, que está em 1 Coríntios 15, 32, nós já estudamos, né, no estudo passado, que estudamos 1 Coríntios. 1 Coríntios 15, 32 diz assim: se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Aqui a gente não sabe que feras eram essas, mas ele diz que ele lutou com feras selvagens. Isso também pode ter levado ele ao desespero. Também o aprisionamento por autoridades romanas. Paulo foi preso várias vezes. 2 Coríntios 11, 23 fala assim: são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Quer dizer, ele está fora de mim porque ele diz que ele ainda é mais. Mas ele não diz que ele ainda é mais porque ele é melhor. Ele diz que ele ainda é mais por causa do que ele passou. Então ele diz assim: trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Então, esses aprisionamentos, Paulo, a partir daí, ele passou preso, né? Então isso pode ter levado ele ao desespero. Ele não sabia o que ia acontecer com ele. E também pode ter sido um mal físico. Em 2 Coríntios 12, de 7 a 10, narra o fato de Paulo, né, que ele, por causa da revelação que ele tinha recebido de Deus, ele passou a ter um espinho na carne. Diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Então, aqui a gente está vendo 4 coisas que podem ter levado Paulo ao desespero. Talvez Paulo tenha sido arrastado para várias sinagogas locais a fim de ser julgado perante as cortes judaicas. Nós lemos que ele foi levado a várias sinagogas, né? Mas ele pode ter sido levado a muitas mais que não estão descritas, né? Que o Lucas ou o outro autor não tenha registrado. Os castigos que ele recebia eram as 39 chicotadas prescritas, que eu já até falei, né? Essas chicotadas não eram um chicote comum de couro que ia bater nas costas, não. Todos esses chicotes, eles tinham uma lâmina na ponta que cortava, né, o corpo da pessoa. Imagina levar 39 chicotadas cortando você, uma em cima da outra, né? A gente não consegue nem imaginar. Ele revela no 11:24, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Ele recebeu 5 vezes. Nós não sabemos o espaço entre uma e outra, porque essas surras, elas podiam ser perigosas se elas fossem
administrada com severidade, especialmente se elas fossem repetidas em um curto prazo de tempo. Além disso, as autoridades romanas fustigaram Paulo 3 vezes com varas. Isso também está no capítulo 11, versículo 25. 3 vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Né? A gente sabe que ele foi apedrejado e abandonaram ele achando que ele estava morto. E ele sobreviveu a esse apedrejamento. Lucas, ele registra somente as chicotadas que Paulo e Silas receberam em Filipos, em Atos 16, 22, que diz: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Ele não registra as outras, tá? Não importa, porém, que fato tenha acontecido ao apóstolo. O certo é que sua natureza o levou a desesperar-se da própria vida. Paulo, ele sabia que ele podia morrer a qualquer hora, né? Deus, porém, estava no controle das tribulações de Paulo. Ele se sentia oprimido como um animal de carga, levando um peso grande demais. No entanto, Deus sabia exatamente quanto Paulo poderia suportar e manteve a situação sob controle. Tem um episódio que Deus fala a Paulo assim: Paulo, não temas, continue fazendo o que você está fazendo, que eu vou livrá-lo. Então, Paulo, ele recebia, né, diretamente de Deus, né? Deus falava com ele, então isso o animava, né? Mas na natureza dele, humana, nessa natureza, a natureza humana que fez Jesus suar sangue, essa natureza fazia ele se desesperar, né? Mesmo recebendo de Deus o consolo, igualzinho a nós. Nós temos o consolo de Deus na palavra dele, temos as promessas de que ele nunca vai nos deixar, que ele vai passar conosco nossas lutas, que as nossas lutas nunca são além da nossa força. E a gente, o que faz? A gente se desespera, a gente desmorona, a gente perde a fé, entendeu? Por quê? Por causa da nossa natureza. E Paulo também, acontecia isso com ele. Essa sentença de morte que estava sobre Paulo pode ser... Não, desculpa que eu pulei um pedaço. Nós podemos ver também, né, nessas circunstâncias, que quando chegamos ao fim da linha, Deus estende a sua mão para nos socorrer. No versículo 9 ele diz, capítulo 1 aqui que nós estamos vendo, versículo 9 diz assim: de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Paulo cria na ressurreição, ele viu Jesus ressurreto. Então ele sabia que Deus podia ressuscitar. Então, se um Deus pode ressuscitar, que mais que ele não pode? Precisamos primeiro morrer para renunciarmos à confiança em nós mesmos. Precisamos primeiro ter consciência da nossa fraqueza para pormos nossa confiança no poder de Deus. Precisamos primeiro nos desesperar de nós mesmos para depois pormos nossa esperança em Deus. É o que o versículo que eu li fala, né? Que ele diz que quando sou fraco é que sou forte. É quando eu chego no fundo do poço, é quando eu chego no fim das minhas forças, é que aí eu vou depender inteiramente de Deus. Então, né, ele vem com a força dele, aí eu sou forte. Essa sentença de morte, né, que estava sobre Paulo, pode ser uma referência a um veredito oficial, talvez a uma ordem de prisão e execução de Paulo. Pode ser também que tenha nascido no coração e mente de Paulo uma percepção das horrorosas malhas em que ele se viu preso, sem possibilidade de fuga. Ele não tinha possibilidade. Para onde ele ia? Primeiro que ele foi preso. Ele foi levado preso de um navio para o outro, né, naquelas viagens que naufragou, que teve aquilo tudo. Ele estava preso. Então ele não sabia o que ia ser da vida dele, né? Se ele ia ser executado quando. Nós vimos que Deus o livrou em muitas situações, porque Deus tinha um propósito para a vida dele, né? Mas ele não sabia até onde ia isso, né? Que hora que ia chegar o fim,
dele. A circunstância vivida por Paulo na Ásia foi tão grande que a única saída era a morte. Ele estava com o destino lavrado pelos homens. A situação era humanamente irreversível. Era uma causa humanamente perdida. Nesse momento, nenhum recurso da terra poderia mudar a situação. Então ele, que carregava em si a sentença de morte e o atestado de óbito, deixou de confiar em si ou em qualquer outro recurso para pôr sua fé no Deus que ressuscita os mortos. Paulo, quando chegou no fim da sua esperança, né, quando ele se desesperou de si mesmo, quer dizer, ele não via saída, ele então colocou toda a sua esperança em Deus. O livramento que Deus providenciou para Paulo foi um tipo de ressurreição que se assemelha à experiência de Abraão e Isaac, e Hebreus 11, 19, que nós acabamos de ler também, conta, né? Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Quando Deus pede a Abraão, o filho dele, né, para que Abraão execute o filho dele, sacrifique, ele vai fazer, porque ele crê que Deus podia ressuscitá-lo. E quando Deus não deixou que ele sacrificasse o filho, para ele foi como se ele estivesse recebendo o seu filho da morte, né? Dentre os mortos. Você é realmente um gigante espiritual quando depende totalmente de Deus. Paulo compreendeu que Deus chama à existência as coisas que não existem. Compreendeu que Deus dá vida aos mortos e que para ele não há impossíveis. Foi quando Abraão e Sara já estavam fisicamente amortecidos que o poder da ressurreição lhes permitiu ter o filho das promessas, né? Deus podia ter dado um filho a Abraão quando ele era novo, mas aí não ia ver, as pessoas não iam ver que foi Deus que fez, porque novo, jovem, podia ter filho, mas ele teve filho quando não era possível mais para os homens. Em Romanos 4, de 16 a 25, narra, né, essa história da promessa que vem pela fé de Abraão, né, que ele creu, né, e por isso foi imputado como justiça, né? Depois vocês leem de 16 a 25, né, para vocês verem mais o contexto. Não vou ler para não ficar muito longo. Quando diz assim, lhe foi creditado em justiça, o ato de Abraão, não foram escritas, essas palavras não foram escritas apenas para ele, para Abraão, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça, nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. O Deus que ressuscita os mortos é poderoso para nos livrar de qualquer dificuldade da vida. Nós não temos que temer, né? Nós estamos aí nessa pandemia, nós não temos nenhuma noção do que vai acontecer, de como vai ser daqui para frente, né? Estamos aí diante de uma segunda onda, de uma terceira onda, mas se nós cremos no Deus que ressuscita mortos, que ressuscitou Jesus, se eu creio em Jesus, eu creio que Deus ressuscita mortos, então eu posso crer que Ele pode me livrar de qualquer coisa, tudo está no controle dEle. Podemos ver que o Deus que agiu ontem, Ele continua agindo no desenrolar da história, né? No versículo 1:10, 2 Coríntios, diz, ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Que palavra, né? O mesmo Deus que levantou Jesus Cristo da morte livrou Paulo de um perigo mortal. O mesmo Deus que livrou Paulo da morte na Ásia continuou livrando de outros perigos em suas jornadas. O crente, ele é indestrutível até cumprir o propósito de Deus na terra. O Deus que agiu ontem, age hoje e continuará agindo amanhã. O Deus que fez é o Deus que faz e fará. Ele está no trono e trabalha até agora. E ele jamais abdicou do seu poder de intervir milagrosamente na vida do seu povo.
Que promessa, né, que nós temos, né? Que garantia. Uma intercessão abençoadora, né, que nós vamos ver aqui no finalzinho aqui. O cristão desfruta de 3 tipos de comunhão: no sofrimento, na consolação e nas orações. Vamos ver a comunhão da oração intercessória. O livramento do apóstolo é resultado de uma ação natural e de uma sobrenatural. Deus livra seu povo com mão forte e estendida por meio das orações dos santos. A oração move a mão de Deus, a oração move a mão que move o universo. Nenhuma força é tão poderosa na terra como a oração da igreja. Os céus se movem pela oração. Os atos soberanos de Deus na história são resposta às orações da igreja. Paulo estava convencido da eficácia da oração intercessória e várias vezes pedia orações a seus irmãos. Romanos 15, de 30 a 32 diz: recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Ore para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e, juntamente com vocês, desfrute de um período de refrigério. Se a oração não tem valor, por que Paulo pedia a oração, né? Em Efésios 6, também, 18 a 20, ele fala: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração de todos os santos. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Paulo pede as orações da igreja e conta com elas. Ele sabe que por meio delas ele será ajudado, e muitos outros crentes serão encorajados a dar graças a Deus, né? Então, a gente pode ver aqui nisso que as orações da igreja, elas podem ajudar aos crentes e elas glorificam a Deus. No 1:11, né, capítulo 2 Coríntios 1:11 diz assim: enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. A oração modifica as coisas. Pela oração mantemos os braços dos guerreiros fortalecidos no campo de batalha, como Arão e Ur fizeram com Moisés, né? Pela oração encorajamos missionários a prosseguirem na sua empreitada de levar o evangelho até os confins da terra. Pela oração cooperamos para que os pregadores anunciem a verdade com ousadia e unção do Espírito. Pela oração encorajamos uns aos outros a prosseguirem em meio às provas. A oração conecta o altar ao trono, a fraqueza humana à onipotência divina. A oração tem 2 funções: ela enfatiza a total dependência do homem e a absoluta soberania de Deus. Ambas expressam e promovem a comunhão dos santos. Quando eu oro, quando eu me ajoelho para orar, eu estou dizendo: Senhor, eu dependo de Ti. Eu não sou nada sem Ti. E estou dizendo: Senhor, o Senhor é soberano. Essas 2 coisas que eu falo. As orações da igreja também glorificam a Deus. 2 Coríntios 1:11 diz: as orações dos coríntios deveriam levar outros crentes a darem graças a Deus. Quando a igreja ora, o nome de Deus é exaltado. Quando os joelhos se dobram na terra, o nome de Deus é elevado no céu. Nada exalta tanto a Deus quanto um crente prostrado em oração. Versículo 11 nós já lemos ali acima, tá? Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Então a oração cumpre esses 2 papéis, né, de ajudar os crentes e de glorificar Deus. Você é um crente que ora? Eu convido você a participar das nossas reuniões de oração que acontecem todas as terças e quintas às 18h30 pelo aplicativo TeamLink. Se você é um crente de oração, junte-se a nós e você vai experimentar
todos os benefícios que Deus nos dá através da oração. Que Deus nos abençoe, que esse estudo venha trazer esperança ao coração de cada um de nós. Amém. Até a próxima lição.